Opa, pessoal, lê aqui. Como é que eu fui surpreendido de novo por um filminho da Netflix? Tava eu rolando filmes na Netflix, sem nada pra assistir, mesmo tendo uma lista enorme de animações pra assistir. Aí aparece uma animação que não tá lá, chamada Enfeitiçado da Netflix. Eu não vou na sinopse, não vou nada, só clique, vou assistir. E que surpresa! Uma animaçãozinha muito competente, muito interessante, que eu assisti, gostei e tô trazendo aqui pro canal. Primeiramente, vamos alinhar as expectativas. É uma animação legal, é uma animação divertida, mas é uma animação comum. Se você é aquela pessoa que algo clichê, algo comum não te apetece, essa animação é só mais uma animação infantil. Só mesmo. Tanto que em quesito história, em quesito desenvolvimento, não me impressionou em nada, mas me impressionou em uma coisa que me fez embarcar nessa jornada. Enfeitiçados é um filme de família, não apenas um filme de família. Vou aqui dar um resumo do filme, a única coisa que você precisa. Estamos num mundo mágico, com humanos, elfos, e nós temos uma princesa de um reino onde os moradores amam essa princesa, amam a sua rainha, amam o seu rei, mas temos um problema. Os pais da princesa foram transformados em monstros, e o filme se desenrola na tentativa dessa criança tentando esconder do povo, tanto que os pais viraram monstros, quanto essa mesma criança tendo que lidar com as responsabilidades de ser um falso adulto. De ter que amadurecer um pouco forçadamente. Nossa, Lê! Nossa, pesado? Não. Já avisando aqui, é um filme infantil. Não é um filme mega profundo. Ele não vai tratar, por exemplo, a alegoria principal. Os pais foram transformados em monstros. O filme não é uma alegoria direta a pais ruins. Não é. Mesmo que ele flerte com essa crítica. Ele flerta, mas a base da alegoria do filme não é essa. Eu falo mais pro final. Antes de falar da história, do desenvolvimento, dos arcos, vamos falar sobre aquilo que mais me chamou a atenção no filme. Acho que você já percebeu, então, que só por isso, o arco do filme é um arco de família problemática, igual aquele filme da Netflix, da família da menina saindo pai e dos robôs. É um filme de família, de uma família se reestruturando. Simples. E a jornada dessa família ela vai ter que levar os pais para um local, de um ponto A para o ponto B, passando por uma jornada que essa jornada vai forçar exatamente a família a se reconectar. Bem clichêzinho, bem padrãozinho, mas bem feito em quase tudo que faz, com exceção de uma coisa que eu falo mais para frente. Tirando que é um filme clichê bem feito, tem algo nesse filme que chamou a atenção, que eu gostei muito, e que se você der uma chance para esse filme, não vai precisar esperar muito, que nos primeiros 10 minutos você vai ver. O humor desse filme é um espetáculo. Esse filme me fez rir muito mais do que Deadpool, do que filmes galhofa, do que filmes com humor apocalíptico. O que eu ri desse filme, principalmente no comecinho dele, que é a parte que mais está tentando fazer empatia através do humor, foi espetacular. Foi um ótimo desenho de comédia, um ótimo desenho infantil com comédia. E um domínio do humor espetacular. Lê, isso é universal? Eu já falei aqui que existe diferença entre um humor que te pega e um humor bem feito. Esse humor, ele é muito bem feito porque ele é um humor de camada. Sabe o que eu falei lá em Deadpool e Wolverine? Onde o humor ele vai 0 a 80, 0 a 40, 80, pra ir pegando várias sketches de humor. Aqui nesse filme é ainda mais bem feito. Ele vai de humor mais físico para um humor mais ácido, para humor de exagero, depois para humor de ironia, depois de humor de contrassenso, tudo isso com humor físico de porrada, com humor de readaptação, muito bem feito. Principalmente no comecinho desse filme, o humor desse filme carrega a sua empatia por esse filme de uma maneira impecável. É impecável o começo desse filme, no quesito humor, é impecável. Talvez você não, meu Deus, gargalho de rir, porque ainda é um filme infantil. Você não vai ter técnicas de humor adulto, mas ainda vai te pegar. O filme é divertido e é engraçado. O humor dele, no máximo, no mínimo, vai tirar aquele interessante, legal
ousado, muito nesse ponto. E por que eu tô falando do humor do começo? Porque o filme ele começa diferente. O que aconteceria se você fizesse um filme onde o foco é a criança, o pai e a mãe, só que você não conhece o pai e você não conhece a mãe? Aí que tá. O filme já começa com os pais transformados em monstros e você não sabe de nada sobre o pai e a mãe. Você não tem empatia, você não sabe que o pai e a mãe... Você conhece mais o pai e a mãe pelos monstros, e tem uma coisa, os monstros estão sem consciência. É o pai e a mãe agindo como animais. Tanto que se eu fosse corrigir a sinopse desse filme, os pais não foram transformados em monstros, foram transformados em animais de estimação, onde uma criança vai ter que cuidar deles, ter a responsabilidade de cuidar de animais de estimação, uma responsabilidade que para uma criança é meio pesado. A alegoria também acontece com o reino que a criança tem que ter. E isso foi sem dúvida uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque isso na verdade é um grande tiro no pé. Você tem mais empatia pelos soldados que estão lá ajudando a princesa. Você tem mais empatia pela ministra e pelo ministro que estão lá ajudando a princesa do que pelo pai e pela mãe, porque eles só estão lá, são só animais, você não consegue simpatizar com ele. Mas aí que tá a genialidade do filme, porque os protagonistas não são o pai, não são a mãe. A protagonista é a criança que está tendo a sua infância roubada, e não apenas isso, está envelhecendo e está com medo do futuro e está com medo da mudança. E, como dito na música final, nós não olhamos para ela, porque não só olhamos para o pai e para a mãe, que é muito interessante. Os egoístas no filme estão sendo jogados de lado, enquanto todo o nosso foco está sendo dado para a criança no filme. Muito interessante. E se você tem ouvido atento, você falou, música final. Sim, o filme é um musical. Calma, o musical é bem feito. E tem uma coisa muito divertida nesse musical, tá? Calma. Eu sei, muita gente não gosta de um musical. O musical aqui não é um ponto forte nem um ponto fraco. Por quê? São músicas, as músicas são dubladas, são músicas legais, não são aquelas músicas que vão doer o seu ouvido. E a composição da mítica do musical, sabe quando o cara tá cantando musical e aparece um monte de coisa? No começo isso acontece. O lúdico do musical é físico, por exemplo. Eles estão cantando lá no musical, aí cai um pedaço do teto para representar o reino em ruínas e todo o problema que eles estão tendo com a família e a casa se destruindo por causa dos conflitos, ao mesmo tempo que cai esse pedaço do teto, cai a luz, e essa luz do teto que caiu vira um holofote para parecer que é um holofote de um teatro, e a música continua rodando. E ao mesmo tempo que eles também usam os musicais para fazer humor e desenvolvimento, ou seja, é um musical bem feito. Não é, oh meu Deus, a coisa mais incrível, mas é funcional. E junta com o humor, que é muito bem feito, funciona muito. Foi um filme que, sinceramente, eu cliquei nesse filme pela animação. É qualquer coisa, é aquela típico de animação que tenta ser um pouquinho realista, estilizada, mas parece muito mais plástico. Mas é funcional. O mundo é vivo, a tecnologia é viva, os animais são vivos, funcional, com uma boa qualidade. Então, muito bom. Agora vamos para a profundidade do filme. O filme ele é profundo? Não. Mas ao mesmo tempo que ele não é profundo, as alegorias são bem feitas. Que faz você, eu entendi, tá na cara, mas é legal você ver algo metafísico, não literal, sendo literalizado. Palavras machucam, acho que é o máximo, por exemplo, e muito gostosinho de assistir. Nada surpreendente, mas bem sagaz. Uma ótima alegoria da jornada de autoconexão. Agora vamos falar melhor. Eu ia falar sobre o final, mas antes de falar do final, tô fazendo vários elogios, talvez você vá achar que é um filme maravilhoso, não, tem uma parte do filme que é verdadeiramente ruim, tá? Se você assistiu, ou se você vai assistir, eu te preocupo, eu dou esse desafio de você assistir, que você vai saber exatamente aonde o filme se perde. Tem uma referência a samba que, se não estivesse só na pior sequência de cenas do filme, que até mesmo protagoniza o maior facilitador de roteiro do filme, seria até muito legal a referência ao samba que teve lá. Mas tá só na pior sequência do filme. Chata, com desenvolvimento forçado. Nossa, é digno de filme rank B, tá bom? É ruim nojento, mas mais no sentido de nojento físico mesmo.
tá? Nojento físico. Acontece uns negocinhos lá que acho que se você estiver comendo um filme, vai dar uma vontade de gorfar. Ai, só de lembrar, já tô... Essa é a única cena que eu falei, não, o filme tava indo tão bem, porque, poxa, por que tinha que ter esse defeito tão forte no filme? Tanto que eu fui ver as notas do filme, a nota do filme foi bem mais baixa do que eu acho que o filme merece, porque o filme ainda é legal. Então vamos agora falar sobre a história do filme e a finalização, que é onde eu acho que o filme ele dá uma leve brilhada, ao mesmo tempo que ele desperdiça um pouquinho a sua força. Cara, eu já falei que então é um filme extremamente comum da jornada de reconexão de uma família meio problemática, só que os personagens principais não são uma família. Aí você me fala, por que, Lê? Porque não tem pai, o pai e a mãe, a gente não conhece o pai e a mãe. Pai e a mãe são animais. Por quê? Porque o filme não tá falando sobre a reconciliação de uma família. O filme é uma alegoria para o divórcio. O pai e a mãe, na verdade, precisam se divorciar. Precisam se separar, porque o amor acabou. E a alegoria da criança desesperada, se negando e com medo, porque se os meus pais deixaram de se amar, eles vão deixar de me amar também. Bonito, mas é bem literal. Isso é dito no filme, tá? Então não é algo interpretativo, não. Na verdade, eu ficaria até mais bonito se não fosse dito ou reafirmado tantas vezes no filme, mas dado que isso é a maior força, porque o filme estava sendo estupidamente clichê até esse punch no final, que é muito interessante. Mas esse punch no final, que é interessante, que soma bons pontos, é um desperdício. Porque o filme, como eu falei, é uma alegoria ao divórcio? Não. Sabe por quê? A jornada inteira era de uma família se reconectando para um felizes para sempre. Para no final, na última cena, no se destransformem, vocês vão voltar a ser humano. Os pais têm a total da mentalidade, lembram que eles não têm como mais voltar, porque eles não se amam mais. Se eles voltarem, vão continuar tendo problema, que eles precisam se separar, e aí para. Ou seja, usou a estrutura da reconciliação de uma família para no final parar essa reconciliação para gerar conflito. Até parece outro filme. Lê, mas como que pode então isso que você falou ser o ponto bom e o ponto negativo do filme? Sabe por quê? Porque a alegoria que poderia ser mais trabalhada não é que a família estava... Na verdade é um pouquinho da alegoria, só que faltou sutileza nessa parte da mensagem. A alegoria do filme não é sobre uma família se reestruturando para se reavaliar. É uma família se reestruturando para poder verdadeiramente se dividir. Para quando a família se dividir, essa ruptura não destruir a criança. É para quando a família se dividir, não se criar um novo monstro. Puxa, o que eles tinham na mão para essa finalização ser um pouquinho mais agridoce. Porque, Lê, é simples. Esse filme, ele não vai ensinar uma criança, ativamente pelo menos, a lidar com o divórcio. Porque essa parte do divórcio é muito mais uma referência. Se você passou por um divórcio, se você sentiu o que aquela criança sentiu, você vai se identificar. Mas o filme não está debatendo o divórcio. O filme ele está fazendo uma alegoria. Ele está ressignificando um filme de reconciliação e o reinterpretando para um filme sobre um divórcio saudável. Porque a luta do filme era para que esse divórcio fosse um divórcio saudável, para evitar que no final de tudo, da ruptura, dos sentimentos negativos, que esse filme fala bastante, não tornassem todos um monstro. A luta desse filme, a reconciliação, era para que os pais e a criança não se tornassem um monstro. Um bom simbolismo que foi um pouquinho jogado fora foi quando os pais, sendo animais irracionais, no meio de uma brincadeira, traduza para uma briga, que era uma briga, sem querer, machucam com a filha, lá no começo do filme. Então a luta dessa família, para a família se reconectar, é para que eles não se tornem um monstro no final, para que eles possam verdadeiramente se separar. E no final, tanto que o filme não é sobre divórcio, tanto que no final ela faz uma alegoria ao divórcio, tá? E por que eu falo isso? Porque isso é meio que jogado fora. Sabe, esse ponto, como eu falei que é do nada, você não tem nada que dê a entender que o filme no final ia se tratar sobre o divórcio. Isso só vem do nada. Então, se o filme tivesse colocado pistas, desenvolvimento, se o filme tivesse colocado uma trilha para que você, se você prestasse atenção, você visse isso no filme, ou não tentasse esconder, falasse que é divórcio, por exemplo, algo bobo. Em vez de ser sentimentos negativos de briga, seria que o sentimento, a negação da criança
que transformou os pais em monstros porque ela não aceitou, ela não conseguia ver um futuro onde ela não tinha os pais. O medo dela. Ou seja, faltou a criança também ser o catalisador, não apenas sentimentos negativos transformaram eles em monstros. Se o sentimento da criança fosse o protagonista que desse início ao filme e o sentimento dela fosse o catalisador do conflito final, ficaria muito mais bonito e ressonaria muito mais, tá bom? Sobre esse filme. Aí também vamos falar um pouquinho sobre algo que foi muito bonito. A narrativa visual do filme é bem feita. Ela se abraçando no final foi muito bonitinho. O que o texto não entregou, a narrativa visual entregou. Porque a negação que ela teve no final dos pais dela, que foi meio jogado, teve no final, porque ela não estava aceitando os pais, o medo, e até mesmo ela tendo que amadurecer, isso foi meio jogado também, porque ela olhava o passado e queria o passado de volta. Isso é bem feito, isso é bem feito. Adivinha a alegoria que faltou? Sim, exato, mas vamos para lá. E no final, ela vê a criança dela tendo que amadurecer, e ela não estava querendo amadurecer, até que ela velha e a sua criança interior se abraçam e ela fala, vai ter que mudar. As coisas vão se transformar. Os meus pais podem talvez não se amar, mas eles me amam o suficiente. E se eu amo meus pais, eu preciso ver que eles estejam felizes. Pum. Não, tudo bem sentir medo. Basicamente isso que aconteceu lá no final. E isso é legal, só que como é jogado do nada, isso não é uma reflexão. É uma identificação, é isso que eu te falei. Principalmente porque é um filme infantil, poxa. Seria legal uma reflexão ativa. Na minha cabeça agora, não me vem uma animação, trate esse ponto de divórcio, uma animação infantil, uma caçada de filme último, mas uma animação infantil que trata sobre divórcio de uma maneira excepcional. Não me vem assim na cabeça, e esse filme também não trata, mas esse filme tinha tudo para isso acontecer, só que provavelmente ficaria muito pesado, então eles só quiseram colocar isso como um leve plot twist, que eu consigo falar, foi legal, me pegou. Mas, poxa, se vocês tivessem tido a, entre aspas, coragem de tratar isso desde o começo, eu acho que o filme seria muito mais lindo, tá bom? Mas só isso que eu queria falar do filme, sobre essa reinterpretação, sobre até mesmo essa surpresa que esse filme foi. Eu achei que era um filme que iria me decepcionar, um filme que me surpreendeu, tem uma ótima qualidade, principalmente no humor, conseguiu fazer uma leve reflexão e foi bem competente. No final, saldo positivo para esse filme. E se você tiver com as crianças aí em casa e quiser colocar um filmezinho divertido para vocês assistirem, um filmão da família, pode colocar isso. Só que agora, se você quiser que esse filme seja um pouquinho mais reflexivo, um pouquinho mais cabeça, não é Pixar, mas daria pra ser.